Olá, seja bem-vindo para assistir esta apresentação do trabalho de conclusão de curso da Graduação de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo Parque São Carlos, São Paulo. O título deste trabalho é Otimização dos resultados da área de serviços com base na gestão da qualidade. O meu nome é Anderson Leite da Silva, sou graduando do curso de Engenharia de Produção da Univesp pelo Polo Céu São Carlos e pertenço à turma 19. A orientadora para a realização deste meu TCC foi a professora Thalita Laua Reis Campos, que é doutoranda em Engenharia Mecânica da área de Gestão e Otimização, mestra em Engenharia de Produção e especialista em Gestão da Produção. E o co-orientador foi o professor Antônio Bumba. A empresa da área de serviços da tecnologia da informação ganhou o contrato de um serviço antes prestado ao cliente do ramo atacadista por uma empresa concorrente. Com isso, foi preciso montar uma equipe com agilidade para atender esta nova demanda de trabalho, da qual ainda não se possuía a expertise do negócio deste cliente, e ainda era preciso superar os resultados entregues pela empresa anterior que detinha o contrato. Diante deste cenário, o presente trabalho baseou-se na seguinte questão de pesquisa: como otimizar os resultados tendo como base a gestão da qualidade na área de serviços da tecnologia da informação? Desta forma, o objetivo geral consistiu em otimizar os resultados da área de serviços da tecnologia da informação por meio da gestão da qualidade. Por isso, os objetivos específicos foram identificar os pontos de melhoria com o diagrama de Pareto, entender a causa raiz com a aplicação do diagrama de Ishikawa e aplicar o método PDCA, identificando ações para a melhoria dos resultados da área de serviços da tecnologia da informação. A aplicação da gestão da qualidade permite unificar padrões de trabalho em uma só direção, independentemente de fatores pessoais, melhorando o desempenho da equipe. Dessa forma, a utilização de ferramentas de qualidade consolidadas se mostrou essencial para a empresa no cenário onde o aumento da competitividade no mercado exige clientes satisfeitos, maior produtividade e custos reduzidos. A revisão de literatura foi desenvolvida abordando os temas de gestão de qualidade e suas ferramentas. Paladini afirma que a gestão da qualidade tem por objetivo reduzir os desperdícios e os custos da não qualidade nas operações de produção, melhorando a eficiência do negócio e permitindo preços mais competitivos. Barros e Bonafini apontam que, entre as principais ferramentas da qualidade, existem 7 ferramentas que são básicas: o fluxograma, o histograma, a carta de controle, o diagrama de dispersão, a folha de verificação, o diagrama de Pareto e o diagrama de Ishikawa. O diagrama de Pareto pode ser utilizado para identificar causas que atuam em um processo com maior ou menor intensidade, ou em diferentes níveis de importância. Pelo diagrama, fica evidente os elementos críticos e a eles deve-se conferir prioridade de análise. Os elementos apresentam maior grau de importância da esquerda para a direita, e enquanto a linha horizontal está relacionada aos grupos de elementos, a linha vertical está relacionada a uma escala de valor que pode ser frequências de ocorrência, entre outros. O objetivo do diagrama de Ishikawa é analisar as operações dos processos produtivos. A estrutura do diagrama é similar a uma espinha de peixe, onde o eixo central diz respeito a uma sequência de informações e as espinhas representam elementos secundários ao processo sob análise. Este diagrama apresenta as causas principais de um resultado para os quais se dirigem as causas de menor importância. O ciclo PDCA é uma ferramenta que garante o controle do processo integrando tanto os supervisores, gerentes, assim como todos os trabalhadores envolvidos através do planejamento, da execução, da verificação e da atuação corretiva. A metodologia adotada
foi a realização de uma ampla revisão bibliográfica através de coleta e análise de informações obtidas através de livros que pudessem fornecer maiores informações para o assunto abordado neste trabalho, a gestão da qualidade e suas ferramentas, e com maior profundidade nas ferramentas diagrama de escala, diagrama de Pareto e o ciclo PDCA. Também foi utilizado o Design Thinking, que consiste no processo com etapas ouvir, criar e implementar, em que se compreende o problema que será investigado, e em seguida a solução foi idealizada e prototipada a partir das necessidades do usuário. Nesse sentido, foi realizada a entrevista em loco com profissionais diretamente envolvidos no processo de abertura de incidentes reportados pelo usuário, através do atendimento telefônico e também dos que foram abertos diretamente na plataforma digital pelo próprio usuário. Ressalta-se que foram entrevistadas 21 pessoas envolvidas no processo, contemplou todos os membros da equipe do cliente, permitindo assim a obtenção de dados e informações confiáveis. A apuração do resultado desta pesquisa permitiu constatar que 66,7% dos entrevistados informaram que não tinham formação específica na área de TI, ou seja, a maior parte da equipe deveria ser submetida ao treinamento sobre o assunto e demandaria mais tempo para se atingir a curva de aprendizagem sobre TI, tecnologia da informação. Referente ao tempo de experiência profissional na área de TI, o resultado foi que 66,7% não tinha mais do que 2 anos de experiência. Como se não bastasse a maior parte da equipe não possuir formação específica em TI, apenas 14,3% da equipe possuía cerca de 5 anos de experiência e 19% mais de 10 anos. Este gráfico mostra que 61,9% dos entrevistados consideraram que o tipo de autoatendimento é mais efetivo para solucionar os chamados porque as evidências do erro podem ser inseridas diretamente pelo usuário neste tipo de abertura de chamado. O atendimento telefônico foi considerado mais eficiente por 38,1% da equipe. O fator delicado deste tipo de atendimento é atender o nível de serviço acordado com o cliente. Com relação à facilidade para se localizar com sucesso algum procedimento requerido na base de conhecimentos, o maior percentual marcado por 38,1% dos entrevistados indicou que nem sempre é simples localizar algum assunto na base, juntamente com os 28,6% dos entrevistados que afirmaram que nem sempre encontravam facilmente o que procuravam, sinalizou que a base de conhecimentos deveria ser reestruturada de modo a facilitar a sua utilização por cerca de 66,7% dos membros da equipe. E quanto ao tempo decorrido, desde a última reciclagem realizada pelos analistas, a pesquisa mostrou que o maior número dos entrevistados, ou seja, 33,3% deles, realizou o último treinamento há cerca de 6 meses atrás. Considerando a condição de que ter recebido o treinamento nos últimos 6 meses estaria dentro dos padrões aceitáveis, o resultado desta pesquisa indicou que apenas 42,9% da equipe, ou seja, os 28,6% pertencentes ao grupo dos que receberam treinamento nos últimos 9 meses, somado aos 14,3% do grupo que receberam há 1 ano, precisaria efetuar a reciclagem. A realização da entrevista foi importante para identificar os aspectos com potencial de melhorias, com a aplicação da gestão da qualidade que impactam diretamente ou indiretamente nos resultados da equipe da área de serviços de TI. Nesse sentido, foi aplicada a ferramenta de diagrama de Pareto para destacar o fator que possui o maior impacto no desempenho da equipe com base nas informações coletadas na entrevista. No diagrama de Pareto, observa-se que as 2 primeiras colunas, da esquerda para a direita, representam juntas mais de 50% das questões mais relevantes e que requerem atenção. De toda forma, o diagrama de Pareto sinaliza com 29% dos entrevistados que o principal problema a ser trabalhado é a melhoria na base de conhecimentos disponibilizada para a equipe. Isso significa
que, se esse aspecto for adequado ao pleno uso da equipe, impactará em 80% de melhoria nos resultados da mesma. Este é o conceito conhecido como a regra do 80-20 do princípio de Pareto. Assim, foi possível aplicar o diagrama de Ishikawa para compreender as causas que provocaram o efeito destacado na primeira coluna do diagrama de Pareto, a baixa utilização da base de conhecimentos. A base de conhecimentos é alimentada com procedimentos criados por analistas com mais experiência na tratativa dos chamados. Por meio do diagrama de Ishikawa, foi possível identificar as causas originárias para a baixa adesão em sua utilização. No que tange a causa do aspecto materiais, o que poderia estar refletindo no problema seria a produção de conteúdo com redação de baixa qualidade e seu consequente difícil entendimento. Com relação à mão de obra, a causa poderia ser o fato de os analistas não tomarem conhecimento de um dado procedimento por estarem dispersos com outras questões. Quanto ao método, a causa seria a falta de alguns procedimentos necessários que ainda não foram disponibilizados. No que diz respeito à máquina, o que poderia implicar no acesso à base de conhecimento seria alguma eventual oscilação na rede interna da empresa, onde os procedimentos ficam hospedados. Referente à medição, foi observado que não havia acompanhamento da qualidade através de análise de uma amostra de chamados atendidos pelos analistas para identificar os desvios e posterior orientação individual aos mesmos, para se atingir o padrão de conformidade estabelecido. E por último, mas não menos importante, seria a causa relacionada ao meio ambiente, que destacou a influência da temperatura do ar-condicionado na disposição e na saúde de toda a equipe. Alguns membros da equipe disseram que não conseguiam trabalhar quando este aparelho estava ligado em sua temperatura mais baixa. Dessa maneira, e tendo como base o ciclo PDCA, foram realizadas reuniões com a gestão da equipe para planejar a definição de metas sobre os itens de controle e os meios para atingi-las. Depois de feito o planejamento necessário, as tarefas foram executadas tais como previstas no plano e os dados foram coletados para a verificação do processo. Com base nos dados obtidos na etapa anterior, pôde-se comparar o resultado alcançado e a meta planejada. Com isso, os desvios foram detectados e as correções definitivas para se evitar a recidência dos mesmos foram aplicadas. Ou seja, a utilização da ferramenta PDCA contribuiu para reverter o quadro de desempenho da equipe com as seguintes ações. O conteúdo passou a ser redigido de maneira mais clara por um analista e sendo revisado por outro colaborador. A qualidade no atendimento pelos analistas passou a ser monitorada periodicamente com feedback individual. A infraestrutura da rede foi aprimorada para evitar oscilações, e os novos procedimentos passaram a ser apresentados aos analistas com uma confirmação feita através de assinatura do termo de ciência do assunto. As ações que foram executadas em abril do ano de 2019 refletiram no desempenho do atendimento telefônico, com a elevação da entrega de nível de serviço de 83% no mês de março para 84% nos meses de abril e maio do mesmo ano. Conforme mostra estes indicadores de telefonia, pode-se notar que, apesar do ligeiro aumento no número de ligações recebidas no mês de maio, o nível de serviço foi mantido com a alta de 1%. Este trabalho identificou como as ferramentas da qualidade podem contribuir para a melhoria do desempenho da área de serviços da tecnologia da informação, que presta suporte a uma grande rede atacadista presente em todo o país, alcançando assim o objetivo proposto em sua pesquisa. O diagrama de Pareto permitiu focar a questão que causava o maior e relevante impacto na consolidação dos resultados da equipe com os dados levantados através da entrevista, que a base de conhecimentos deveria ser reestruturada. Partindo desta premissa, foram levantadas as causas raízes do problema mais relevante com a aplicação do diagrama de Ishikawa. Tendo como base o ciclo PDCA, que busca melhoria contínua, foram adotadas ações com o objetivo de atender os padrões aceitáveis de atendimento e garantir a disponibilidade do serviço.
Estas melhorias repercutiram também na elevação de 1% do nível de serviço após as ações, conforme apontado pelos indicadores de telefonia no período de abril a maio de 2019, quando comparada ao mês de março do mesmo ano. Conforme a segunda maior coluna do diagrama de Pareto mostra, o tipo de abertura do chamado, que pode ser feito tanto por telefone quanto pelo alto atendimento na plataforma digital, seria um aspecto interessante a ser pesquisado futuramente, para que seja identificado o grau de impacto de cada uma dessas modalidades no resultado final e a melhor maneira de serem utilizadas para aumentar a agilidade na tratativa e na solução dos chamados. Agradeço primeiramente ao meu mestre da vida, Dr. Daisaki Ikeda, que sempre me inspira e me incentiva a crescer como um valor humano, capaz de contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Agradeço aos meus pais, à minha esposa e ao meu filho e ao meu irmão também. E também agradeço aos meus colegas de classe, o Aparecido Charles Lemos e Givanildo Alves dos Santos, com os quais desenvolvi juntos diversos trabalhos da disciplina do Projeto Integrador, aos meus orientadores, a professora mestranda Thalita Laua e o professor Antônio Bumba, que tanto contribuíram para tornar este trabalho uma realidade. Enfim, agradeço a todas as pessoas que fizeram parte desta etapa decisiva em minha vida. Muito obrigado.